Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança, entre tantas outras demandas. Para responder às dúvidas que você envia para a gente, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Em nome dos transportadores de carga seca do nosso estado, temos aqui o presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Hoje é dia de Momento FAMAC aqui no Boca no Trombone. Em nome das faculdades Mário Quintana, contamos com a presença do professor Alex Caiel da Silva. Esses são os convidados do programa deste final de semana. Vamos agora para o nosso enfoque jurídico. O tema de hoje, adicional de 25%. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu que o adicional de 25% pode ser concedido para quaisquer aposentadorias, desde que seja comprovada a incapacidade do aposentado e a necessidade de ser assistido por terceiro. O aposentado por idade que sofre de doença degenerativa e depende da ajuda permanente de um parente, solicitou o acréscimo, afirmando que o importante é a invalidez que ocasionou a sua concessão. A TNU aplicou o princípio da isonomia e reiterou que não importa se a invalidez é decorrente de fato anterior ou posterior à aposentadoria. A nova tese será aplicada aos demais processos que tenham como pedido o adicional. Excelente decisão da Turma Nacional, pois tratar situações iguais de forma diferente seria um retrocesso. Então, aposentados de quaisquer espécies, se vocês necessitam de auxílio para as suas atividades diárias, podem ingressar na Justiça para aumentar seu benefício com adicional de 25%. Não percam tempo. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Ao interagir com a gente pelos nossos canais de interatividade, não se esqueça de deixar o nome e a cidade de onde você está falando, tanto pelo nosso celular quanto pelo nosso e-mail à disposição para você participar. Olha só, primeira telespectadora de hoje, a Elisa, lá de Gravataí. Tenho 26 anos de contribuição e 59 de idade. Estou em auxílio-doença por 3 anos. Em dezembro, completo 60 anos. Vou conseguir me aposentar? É a dúvida da Elisa, doutor Marcelo. Obrigado por estar com a gente. Bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Bom, Elisa, tu tens, na verdade, 3 opções de aposentadoria. A primeira aposentadoria é a própria aposentadoria por idade. Permanece em auxílio-doença. Ao completar os 60 anos de idade, lá em dezembro, encaminha o teu pedido de aposentadoria por idade. Esse pedido de aposentadoria por idade, ele exige 2 requisitos que tu já tens, a idade e o número mínimo de contribuições. Tu referes na pergunta que já tem 26 anos de contribuição. Logo, na aposentadoria por idade, o valor do teu benefício será de 96% de sua média contributiva. Bom, doutor Solano, ela tem uma segunda opção também. Sim. A segunda opção seria fazer uso da fórmula 85-95. Porém, para isso, ela vai precisar comprovar ao INSS ter 30 anos de contribuição. Ela nos refere ter 26 anos de contribuição e mais 3 anos e pouco de auxílio-doença. Para que esse período de auxílio-doença entre no cálculo desses 30 anos, é fundamental que ele esteja num período contributivo, entre um período contributivo. Ou seja, para fazer uso dessa aposentadoria por contribuição, cujo coeficiente é de 100% da média, ela vai ter que, às vésperas de completar os 30 anos, pedir a sua alta previdenciária e fazer pelo menos uma nova contribuição. E também, doutor Solano, ela teria uma terceira opção, que é
em função da incapacidade. Sim. Ela nos relata estar em auxílio-doença. Ela poderá, eu não conheço o estado de saúde dela, mas sendo a hipótese de uma incapacidade total e permanente, ela poderá solicitar a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, também com o coeficiente de 100% da média. Levar essas situações todas, né, a condição médica dela, para um especialista ele analisar, para poder decidir qual é o melhor caminho. Obrigado, doutor Marcelo de Jesus, em nome de CRJ Advogados, está com a gente na manhã desse domingo. Bom, já estávamos saudosos da presença dele, ele foi dar uma descansada, né, recarregar as baterias. E eu vou lembrar aqui o que o presidente Paulo Barque do Cinecarga falou em dezembro do ano passado. Ele disse assim: olha, Solano e telespectadores, a atual presidente, ela não chega ao final do seu mandato. Profecia, está aí, aconteceu, presidente. Realmente a instabilidade política continua, a gente hoje está com um governo transitório, onde já se noticia que as questões de corrupção, as questões se replicam nesse governo também. Qual é o caminho para o Brasil em 2016? Obrigado por estar com a gente, bom retorno aqui ao Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada e aos nossos queridos amigos do nosso programa Boca no Trombone. Pois não é profecia, doutor Paulo André, mas era um sentimento que a gente via, tanto correndo lá pelas alas do Congresso Nacional durante o ano, vendo a economia do jeito que estava andando, a total incapacidade do governo, e não digo que é desse, são decorrências já, de fazer o Brasil andar, a economia andar. Isso levava nós, ao menos o grupo que eu participo de Central Sindical, a analisarmos e chegarmos a essa conclusão. Sim. É triste isso, é triste para a gente, é triste para o Brasil, porque o Brasil está parado. Verdade. Esse ano, a gente já comentava desde dezembro, de janeiro desse ano, que esse ano nós estamos perdidos. Esse ano foi totalmente perdido. Queremos, sim, queremos que esse novo governo, ou nova gestão, vamos até dizer assim, dê um choque no nosso país, um choque de credibilidade para voltar alguns investimentos, para ver se o país começa a andar novamente. Apesar de, nossa opinião, também já dito aqui no Boca no Trombone, que quem votou em A, votou em B para vice. O mais correto para o nosso país seria eleições diretas agora em outubro, aproveitando que esse ano é um ano eleitoral mesmo. Exato. Essa seria a opinião, ao menos, que a gente tem de dar uma cara nova para o Brasil. Mas não é isso que vai acontecer, ao menos é o que a gente está vendo. Ainda tem um período aí para ver o processo todo terminado, mas, infelizmente, a gente não está vendo nada para melhorar esses 11 milhões de desempregados que a gente tem no país, que agora dizem que já está chegando a quase 13 milhões, mas a gente não vê nenhuma medida para isso acontecer nesse semestre. Que, na verdade, o governo tem que aquecer a economia, né? E aquecendo a economia, uma forma disso acontecer é gerar mais emprego. E no momento que se tem no Brasil, e tem sido uma política reiterada nos últimos anos, de se dar isenções de forma exagerada a grandes empresas e fazer com que essas empresas, então, manejem a economia elas por si só, o governo perde o controle. E isso é algo que faz com que o desemprego continue. Com certeza. As desonerações, a gente, tanto a nível federal como a nível estadual, a gente sabe que faz o país e o Estado parar, não anda, né? Os grandes investimentos não vêm mais. Nós temos aí as grandes companhias multinacionais que foram as que mais diminuíram empregos. Verdade. Mais diminuíram vagas de emprego, né? Eu não quero ser pessimista, mas quero ter os pés bem plantados no chão, doutor Paulo André, e eu quero ver o país, eu quero ver não só a corrupção acabar, eu quero ver esses ladrões presos, seja ele de que partido for, de que cor for, se é possível que eles devolvam o dinheiro surrupiado, né?
e que a gente consiga, com isso, fazer a economia andar. Porque a economia andando, a roda girando, com certeza vai sobrar alguma coisinha para melhorar o posto de saúde, vai sobrar para um investimento melhor na segurança pública. Onde tem que ir o dinheiro. Né? Tem que ir, o dinheiro exatamente. público tem que ir, pelo menos no básico, né? Que não temos. Saúde, educação, segurança. A obrigação do Estado. Né? Estado, quando eu digo da União. Sem dúvida. Municípios, Estado e Federação. Verdade. Presidente Paulo Barque segue conosco na manhã desse domingo, trazendo aí no próximo bloco novidades da categoria. O pessoal já está em negociação, né, para saber como que vai ser a questão do dissídio, logo mais aqui com o Cinecarga. Está conosco também para fazer o nosso Momento FAMAC, o Momento das Faculdades Mário Quintana, aqui no Boca no Trombone, o professor Alex Caiel da Silva. Professor Caiel, a gente sabe que a quantidade de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação lá na faculdade, eles têm aumentado cada mês que passa. A faculdade tem se preocupado em fazer essa interface direta com o Ministério da Educação, né, e conseguir, juntamente a ele, a abertura de novos cursos. E um dos cursos que tem sido a menina dos olhos da Faculdade Mário Quintana é um pós-graduação que está preocupado com a área com a questão de gestão na área de municipalismo, na área de segurança. Falar um pouquinho sobre esse pós específico, porque a gente tem na nossa audiência, né, muitas pessoas que são ligadas à área da segurança, que são ligadas à área da gestão e pode usufruir desse produto que as faculdades Mário Quintana está oferecendo. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros aqui da bancada, bom dia aos nossos amigos do Boca no Trombone. Pois bem, Solano, nós temos lá na FAMAC, como tu bem disseste, o curso então de gestão de projetos e municipalismo, né, que é um curso que se preocupa em dotar as pessoas, enfim, os servidores, de uma capacidade gerencial para a gestão pública. Que nem o presidente Paulo falava agora há pouco, nós temos um problema muito sério de gestão, né? E essa gestão ela acaba afetando esse cenário econômico que nós vivemos no país, acaba afetando a questão da geração do emprego, a geração da renda. Então a nossa preocupação lá na FAMAC, né, como uma instituição de ensino superior, não poderia ser diferente, é dotar então pessoas com a capacidade de pensar os municípios, pensar a gestão, de modo a fazer com que os recursos, os impostos que todos nós pagamos, eles sejam revertidos para essas áreas que tu bem colocaste anteriormente, né? A questão da saúde, da educação, da segurança, que são áreas vitais à organização do Estado e dos municípios e a outras áreas, né, atinentes à atividade pública. Então é uma pós-graduação lá que nossos professores são gabaritados para isso e tem forte essa preocupação onde os alunos vão lá trabalhar a questão de projetos. Né? Bom, como que eu vou elaborar um bom projeto para fazer com que o recurso ele efetivamente seja utilizado a favor das pessoas? Por isso nós pensarmos no município que as coisas acontecem. Verdade. Né? O Estado e a União, ele é um ente político. Sim. Né? Ele é um ente político. Agora, o ente territorial, onde efetivamente as coisas acontecem, são nos municípios. Né? Então, a nossa preocupação é essa, com essa pós-graduação, é de fazermos e pensarmos efetivamente o município, estruturar os municípios de modo a conseguir atender a necessidade das pessoas. Se nós pensarmos a questão da segurança pública, que está na Constituição, que é uma atividade de Estado, né? Mas o Estado, lá na nossa interpretação, de uma leitura lato, né? Talvez para a parte de organização, sob o ponto de vista jurídico, sim, do Estado, no caso do Rio Grande do Sul. Mas o município ele não pode se isentar disso. Claro. Então não pode se isentar, que já tem lei federal, no sentido de que as próprias guardas municipais, elas podem já, né, prestar atividade de polícia. Verdade. Né, de polícia ostensiva nos territórios, nos municípios. Então, essa pós, ela também vai trabalhar isso. Como que nós podemos, então, dentro dos municípios, trabalhar mesmo com aquelas áreas que, de modo geral, seja passado para a população que não é do município, mas que é do Estado, que é, enfim, da União. Porque nós acreditamos que o organismo público ele deve trabalhar de maneira contextualizada e de maneira complexa, ou seja, de maneira integrada, né, para efetivamente poder entregar para o cidadão, para a cidadã, o que o cidadão e a cidadã espera a partir dos impostos que paga. Próximo bloco, queria saber do professor Alex Caiel da Silva, como que você, servidor público, você que se interessou por essa demanda, pode se inscrever, pode acessar aí os canais da FAMAC. Daqui a pouquinho. Bom, mais uma pergunta que chega aqui pela nossa interatividade, agora é o Carlos Sodré, lá de Alegrete. Olha só, vamos longe aí. Como faço o recolhimento do meu ICMS nos anos de 2002, 2013 e 2004? Pois faltou esse período para completar o tempo para a aposentadoria.
sou contribuinte individual. É a pergunta do Carlos Sodré, lá do Alegrete, doutor Marcelo. Eu acho que é ICMS, né? Na pergunta tu leste ICMS, mas eu acho que é INSS, né? INSS. Tá. Bom, a gente fala tanto de tributo aqui, me passei. Não, que é isso, não tem problema. Bom, seu Carlos, há possibilidade sim, o contribuinte obrigatório, e tu nos refere a ser um contribuinte individual, o contribuinte obrigatório ele pode recolher em atraso sim, desde que comprove ao INSS o exercício da atividade remunerada. Ele tem que comprovar o exercício da atividade remunerada, sob pena de aquele período não ser reconhecido. Agora, como é que fica o cálculo dos valores em atraso? O cálculo dos valores em atraso pode haver nesse cálculo uma surpresa para o nosso telespectador. Por quê? Porque não é o valor que o telespectador vai lá declarar ao INSS, não é o salário mínimo. O INSS vai apurar uma média contributiva da vida do nosso telespectador e, a partir dessa média contributiva, é que vai calcular os valores devidos em atraso e as multas correspondentes. Perfeito. Outra questão, mais um telespectador que faz contato com a gente, agora vem de Encruzilhada do Sul, o Acioli. Faz 11 anos que estou em auxílio doença. Já fiz perícia e ainda não me aposentaram. Não deveria já estar aposentado? É a pergunta do Acioli. Bom dia, seu Acioli. Não existe um prazo determinado que a pessoa permaneça um número mínimo de meses ou anos em auxílio-doença para depois converter esse benefício numa aposentadoria por invalidez. Não há uma conversão automática. O segurado deverá se submeter a uma nova perícia médica e, como se sabe, né, doutor Solano, nessa nova perícia médica, tudo poderá acontecer. Se ficar comprovado que ele está efetivamente total e definitivamente incapaz para o trabalho, ele terá sim direito a uma aposentadoria por invalidez. Porém, nessas perícias, pode até haver uma hipótese de ele sair de lá com uma cartinha do INSS dizendo que ele está capaz para o trabalho. É por isso, doutor Solano, que eu indico que para esses casos, os nossos telespectadores, o segurado, tem uma prova robusta de que efetivamente o caso dele é um caso, sim, de aposentadoria por invalidez. Perfeito. Fala com o médico, né? Exatamente. Se resguarda lá com os laudos e toda a documentação. O doutor Marcelo segue com a gente. Breve pausa, já a gente volta com mais perguntas respondidas pelo CRJ Advogados e a participação tanto do Cinecarga quanto da Faculdade Mário Quintana aqui no Boca, ano 27. Muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. A Funerária São Judas Tadeu dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento e cremação, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, frota preparada para qualquer atendimento, incluindo acessibilidade, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, convênio com entidades de classe, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico. Funerária São Judas Tadeu, carinho, respeito e dedicação à sua disposição. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos relacionados ao INSS, funcionalismo público, segurança e vários outros assuntos que a gente trata aqui no programa. Bom, mais questões que chegam pelos nossos canais de interatividade. O nosso telefone, que é o 51 9959 2042, e também o e-mail contato@programaBocaNoTrombone.com.br. O Jorge, lá de Cachoeirinha, tenho 35 anos de contribuição, sendo 19 insalubres. Tenho 53 anos de idade. Posso pedir a aposentadoria especial? E mais, tenho que entrar na justiça, doutor Marcelo? Bom dia, seu Jorge. Tu nos referes aí na pergunta ter 35 anos de contribuição,
sendo desses 19 com insalubridade. Eu lhe indicaria, primeiramente, procurar um advogado de sua confiança, porque o conceito que o INSS leva em conta para especialidade, ele é um pouquinho diferente do conceito de insalubridade. A insalubridade é um indício de que aquela atividade poderá ser considerada, sim, uma atividade especial. Mas vamos imaginar, doutor Solano, que esse nosso telespectador tenha trabalhado efetivamente durante 19 anos em condições especiais. Nesse caso, ele vai ter um acréscimo de 40% sobre esses 19 anos, o que elevaria o tempo total de contribuição dele de 35 anos para mais ou menos 42 anos. E aí, 42 anos mais 53 anos de idade, ele cai na regra do fator 85-95. O que é muito bom. Né? O que é muito bom. Por que é muito bom? Porque não incide o fator previdenciário. Aí ele pergunta, posso ir direto no INSS ou tenho que entrar com uma ação? Com 35 anos, se ele for até uma agência do INSS, muito provavelmente ele vai sair de lá aposentado. O problema é que o INSS é um pouco resistente em deferir a atividade especial, a aposentadoria especial. E então, se ele for até uma agência do INSS com 35 anos, ele vai ter a incidência do fator previdenciário, que no caso dele vai reduzir o benefício em aproximadamente 35%. Tá certo. O negócio é se documentar bem, né? Obrigado, doutor Marcelo. Bom, no bloco anterior, estava conversando com o professor Alex Cael da Silva, das faculdades Mário Quintana, e a gente falando sobre um dos cursos, do pós-graduação que a FAMAC coloca à disposição. Eu queria perguntar, professor Cael, existe algum requisito que o interessado tem que preencher, tem que cumprir, alguma limitação para quem está interessado nesse pós-graduação em gestão e municipalismo? O pré-requisito, Solano, é ser diplomado em qualquer curso superior. Então, graduado em qualquer curso superior reconhecido pelo MEC, esse é o pré-requisito básico para acessar essa pós-graduação. Até porque a proposta ela é interdisciplinar, né? Então, quanto mais pessoas estiverem lá de várias áreas de formação, é melhor, inclusive, para a própria diálogo e para a construção do programa. E como faz o interessado para acessar, para se inscrever, enfim, buscar mais informações? Pode manifestar seu interesse pelo site, né? Entra lá no site, então, no curso das pós-graduações, vai escolher essa pós, lá tem outras, né? Essa que escolher é esta, coloca lá manifestar interesse, coloca seus dados lá, que é o nome, telefone, e-mail, e o nosso pessoal vai entrar em contato. Se preferir, pode ser pelo 51 3225 3641 ou ainda pelo nosso e-mail, né, comercial@famac.com.br. É interessante frisar que essa pós-graduação acontece quinzenalmente, às sextas à noite e sábado durante o dia. Então, o pessoal que vem no interior, como ela é uma pós em municipalismo inédita aqui no estado do Rio Grande do Sul, então é importante, o pessoal que vem do interior, então ela é muito adequada, enfim, já pensada... Tá até o endereço na tela, ó, Cael, ali no bairro Cidade Baixa, isso, né? Na Baronesa do Gravataí. Bem fácil de acessar. A FAMAC também tem um vasto calendário de programação, né? E tem um seminário que vai se realizar no mês de junho, já falamos aqui, mas vamos reforçar esse chamamento aí. Isso, então nós temos no mês de junho agora duas atividades, né? Então, dia 11 de junho, nós temos a partir das 14 horas o Expressando Arte. Então, vai lá ter um conjunto de artistas populares, que a FAMAC apoia a cultura. Então, o pessoal vai estar lá na FAMAC com música, com fotografia, com artesanato, enfim. Então, está convidado, é gratuito, né, o acesso a este evento. Vai acontecer, então, no dia 11, um sábado, a partir das 14 horas. E no dia 18 de junho, o pessoal aí que é empreendedor, que agora com a questão própria do desemprego, a gente viu há pouco tempo, a imprensa está divulgando isso, que o pessoal está diminuindo o número de carteiras assinadas, mas por contrapartida está aumentando o número de empreendimentos, exatamente em função disso. Então, nós vamos ter um seminário internacional de inovação, criatividade e marketing, que é importante, que é fundamental para a gente poder aplicar nos empreendimentos, fazer com que o empreendimento ele tenha sucesso. Então, 18 de junho, né, a inscrição no site, lá, famac.com.br/seminário, sem acento, e faça a sua inscrição lá para o seminário. Obrigado, professor Alex Cael da Silva, na participação das faculdades Mário Quintana aqui no Boca no Trombone. No bloco anterior, estava conversando com o presidente Paulo Barque, ele fez um apanhado da situação política nacional, e eu queria transportar agora a opinião do Cinecarga para as questões da categoria. Como é que está a discussão do dissídio? Quais são as perspectivas ainda para 2016 para os transportadores de carga seca? Sabe que a própria economia, o assunto que nós estávamos antes, é um dos principais problemas ou causas para a negociação, às vezes, emperrar. Mas, enfim,
o sindicato está pedindo o INPC, segundo o IBGE, que fechou para a data base de maio de 9,83%. Sim. Estamos discutindo até de 1 a 5% de ganho real, essa é a discussão via o sindicato patronal. Já tivemos a primeira reunião de debate, as empresas já assinaram com 0%, que eu acho que é o normal do Brasil aí, nas primeiras reuniões de negociação. Então, aqui estamos aproveitando também aqui esse espaço que a gente tem no Boca, doutor Paulo André, para convocar a nossa categoria, que assim que o sindicato chamar, que as nossas lideranças de base chamarem para participar de alguma assembleia, que os trabalhadores não se furtem de ir lá para dar força, porque se nós não se unirmos, o reajuste será zero. Claro. Sendo que o INPC é 9,83%. Então, também cabe aqui esse chamamento, mas as questões hoje, quando tem muita demissão e a roda não está andando, a roda que eu digo é a roda da economia, a questão de pedir reajuste sempre é mais complicada. Mais difícil, né? Mas estamos aí na luta e convocando todos os trabalhadores para se juntar junto à sua entidade de classe. Tá certo, o site do Cinecarga aí na tela. Muito obrigado, presidente Paulo Barque, aqui no Boca no Trombone. Uma pergunta rapidinha aqui, grita a minha produção. Carlos Aguiar, ele manda a questão aqui pelo nosso celular. Os 30% que ganhava na área petroquímica vale para a área de vigilância? Trabalhei na petroquímica e agora estou na vigilância. Eu quero saber o Carlos Aguiar. Carlos, a vigilância por si só já é considerada uma atividade perigosa, tanto que a própria CLT já colocou lá um dispositivo que a atividade é periculosa, ou seja, ele tem um adicional de 30% sobre o salário base. E também tem uma outra vantagem, né, doutor Solano? Tanto o vigilante armado quanto se ele trabalhou numa empresa petroquímica anteriormente, ele poderá se aposentar valendo o tempo da atividade especial, de 25 anos. Então, tem essas duas questões aí que ele vai poder se beneficiar. Tem que analisar, pegar os PPPs, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Amiliar de Jesus, que respondeu as questões em nome de CRJ Advogados. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que vai ao ar sempre aqui na sua Band TV aos domingos, às 7h30 da manhã. Mais informações sobre esse programa, reprises, o programa lá na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, acesse facebook.com/programa Boca no Trombone. Olha, não esqueça, hein? Acesse o nosso portal, novo portal, cara nova, tem todos os nossos parceiros, tem as notícias sobre previdência, sobre serviço público. Acesse agora, programabocaноtrombone.com.br, compartilhe as informações que a gente tem lá, tá certo? Boca, ano 27, muito mais interatividade para você.